TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Autoridades fomentam um conselho de atendimento à mulher vítima de violência. Os esforços ainda precisam ter uma sintonia mais fina. Unidade de saúde mantém horário especial de atendimento. Trabalhadores têm de 17 às 21 horas para o atendimento. Os prejuízos do Hospital Santa Casa por causa da chuva. População que não suportou o volume de água, levando a transbordar. E temporal alaga casas do bairro São Pedro. Eu vim cá, depois passou a chuva, aí estava tudo cheio d'água. O Jornal Sintonia está no ar. Olá, boa noite. Nossa edição começa com uma notícia sobre saúde. Para você que é trabalhador assíduo das 8 horas comerciais diárias e que não tem tempo de ir ao médico e fazer exames, a Prefeitura estendeu o projeto de atendimento noturno na Unidade Básica de Saúde do bairro Ana Antônia. Com horário especial, os profissionais estão à disposição da comunidade até às 21 horas. Médica disponível todas as quartas-feiras para homens e mulheres, depois do expediente. A UNE atende uma vez por semana moradores de toda a cidade, até às 9 da noite. O atendimento em horário diferenciado para os trabalhadores foi iniciado há pouco mais de 2 anos pelo médico responsável pelo PSF do bairro Orozino Teixeira. Agora, a Unidade Básica de Saúde do bairro Ana Antônia segue com esse serviço o resto do ano. A procura por consultas atingiu um grande número de pessoas desde a campanha do Novembro Azul. A maioria dos pacientes é de hipertensos e diabéticos que fazem controle das patologias. O nosso objetivo é atender a população que trabalha e que não consegue vir na unidade porque a jornada de trabalho coincide com o horário de funcionamento aqui, que é das 7 às 17 horas. Então, para atender essa população específica, a gente está disponibilizando um horário. Com prioridade para o trabalhador para usufruir do serviço, a procura tem sido grande. Os retornos também são agendados para o mesmo horário, na Avenida Pedro Paula Lemos. A gente disponibiliza 20 vagas toda quarta-feira. Aí o paciente ele pode estar ligando aqui na unidade, ou vindo aqui, ou pedir para algum responsável vir aqui, trazer os documentos e estar agendando a consulta. Mas não é chegar aqui no dia e pedir para ser atendido. E agora um alerta para os autônomos e trabalhadores rurais. Já é obrigatório o novo cadastro de ativação econômica da pessoa física. A normativa é válida para todos aqueles que contribuem para a Previdência Social. O registro pode ser feito pela internet no site da Receita Federal. O prazo é para preencher o novo cadastro. A medida faz parte do cronograma de ampliação do E-Social, ferramenta que unifica as prestações de informações dos empregadores em um único ambiente e substitui o cadastro específico do Instituto Nacional do Seguro Social. A matrícula SAFE foi substituída pelo CAEPF, que é esse cadastro que estamos falando agora, e no caso de obras, pelo Cadastro Nacional de Obras, o CNO. Ambos passaram a ser obrigatórios agora em janeiro. Então, o que acontece? Quem já tinha matrícula SEI vai ter que entrar na nossa página, entrar no, nós chamamos de ECAC, no atendimento ao contribuinte eletrônico, entrar com a sua senha pessoal e pedir a migração da matrícula SEI para essa nova sistemática, para o CAPF e, quando é obra, para o CNO. Estão obrigadas a se cadastrar as pessoas físicas que exercem atividade econômica nas seguintes situações: contribuinte individual, quem tem segurado que lhe preste serviço, produtor rural cuja atividade constitua o fato gerador de contribuição previdenciária,
titular de cartório e pessoas que compram produção rural para venda no varejo. Se a pessoa não tiver, o patrão dela não tivesse cuidado de ter o cadastro e inseri-la nesse cadastro também, de mostrar que, olha, esse empregado, ele está relacionado a essa atividade econômica ou nesta fazenda, para que ele possa ter direitos futuros aos seus direitos previdenciários, basicamente. O contribuinte deve ir ao site do E-Social e selecionar a opção Primeiro Acesso, e assim será direcionado ao sistema da Receita Federal para inserir os dados. Quem precisar fazer um cadastro previdenciário já não faz mais matrícula SEI. Ou ele faz CAPF ou faz o CNO no caso de obras. No próximo bloco, o veículo é apreendido por lacre da placa adulterado e as consequências do temporal que assustou a população. Voltamos já. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Autoridades se reuniram para direcionar atividades da Agenda Intersetorial de Araxá para a criação de um conselho de atendimento à mulher vítima de violência. O tema, que já era motivo de ações de prevenção, tomou uma proporção maior este ano devido ao número de casos de feminicídio. O número de denúncias de crimes na internet relacionados à violência contra a mulher explodiu. Saltou de 961 em 2017 para 16.717 no ano passado. O dado faz parte do balanço anual da ONG Safernet, que atua na defesa dos direitos humanos na rede. Este índice demonstra a conscientização de pessoas que antes se silenciavam diante do tema. A rede de proteção à mulher no município, que envolve autoridades e profissionais de diversas áreas, pretende formular nos próximos dias ideias para otimizar o atendimento às vítimas de agressão. A Lei Maria da Penha tem diversos mecanismos, né, entre eles a medida protetiva de afastamento, de fornecimento de alimentos, regulamentação de guarda, entre outras medidas, só que os órgãos em geral, a gente tem uma dificuldade de fiscalizar e uma dificuldade de comunicação para saber o que foi deferido em tempo hábil, para a gente poder conseguir fiscalizar melhor. E a gente está estudando formas de concatenar todos esses dados em um cadastro único para a gente poder consultar essas medidas. Um problema muito maior está no registro das notificações e no pedido das medidas protetivas, que na maioria das vezes não é o suficiente para garantir a segurança de mulheres que estão sendo ameaçadas. Talvez um dos problemas que a gente está vendo é que os esforços ainda precisam ter uma sintonia mais fina, uma coordenação um pouquinho maior. Eu acredito que essas reuniões colocam mais óleo nas engrenagens, permitem que elas andem com a velocidade mais adequada e assim permitam uma proteção mais eficiente à vítima. O encontro faz parte da agenda intersetorial e irá promover ao longo do ano uma programação contendo abordagens diversas sobre o assunto. Cada um vem contribuir com a sua expertise, cada um vem enxergar outros fatores que a gente faça para poder diminuir esse número que é muito ruim para a nossa cidade. Com a possibilidade de criar medidas mais eficazes e tornar mais eficiente a ação da polícia, órgãos se reuniram para adaptar as frentes de trabalho em uma mesma mobilização, com a finalidade de acolhimento e resultados seguros para a proteção de vítimas. Porta de entrada sempre foi Polícia Militar, Polícia Civil, Delegacia de Proteção à Família e a UPA, né? Então, agora a gente está criando esses mecanismos para ser encaminhado, para ter uma eficácia nesses atendimentos. E o Detran em inspeção localizou o veículo com placas adulteradas. Nossa equipe de reportagem conversou com o investigador responsável pela ação. Quem traz as informações é a repórter Janaína Silva. A vistoria foi para uma transferência de Uberlândia para Araxá. Eu converso com o Hilton Lima, que é chefe do setor de vistoria. Em que momento a irregularidade foi constatada? O veículo passa por uma inspeção, né? Todos os itens de originalidade do veículo.
No momento da vistoria foi constatado que há uma violação no lacre da placa e também que as placas foram feitas sem autorização do Detran, que tem um código, né, que cada placa tem, e essa placa está sem esse código do fabricante. Então verificou-se que o lacre está rompido e a placa foi feita sem autorização do Detran. Por esses dois motivos, a caminhonete foi apreendida. Isso, a caminhonete foi apreendida, né, está no pátio credenciado à disposição da Polícia Civil para eventuais exames que vierem a ser necessários, porque continuamos fazendo levantamentos para ver o porquê dessa violação do lacre. O dono da caminhonete, né, que adquiriu ela em Uberlândia e é de Araxá, ele informou algum dado, ele já passou alguma informação que seja fundamental nessa investigação? Não, o proprietário do veículo, né, adquiriu o veículo em Uberlândia, ele também está sem saber o que aconteceu, segundo ele, comprou naquela situação, ele deverá ser ouvido futuramente pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos, né? Muito obrigada pelas informações. A investigação segue para descobrir o motivo do crime. E veja agora como fica o tempo amanhã. Em Araxá, a temperatura máxima é de 28 graus e a mínima 17 graus. A previsão é de sol com possibilidades de pancadas de chuva. E a seguir, os flagrantes chocantes do temporal, que provocou alteração nos atendimentos da área da saúde. É daqui a pouco. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas. Elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. E agora você vai ver os flagrantes que a nossa equipe de produção recebeu durante a forte chuva através da hashtag Você na Sintonia e do nosso WhatsApp. Aqui nessa imagem, a Avenida Sebastião Fonseca e Silva. Uma mulher foi levada pelo grande fluxo de água. A Avenida Wilson Borges foi um dos principais pontos de alagamento durante a chuva. E este bar as pessoas correram para tentar controlar a inundação. Na Avenida João Paulo II também a correnteza tomou toda a via e carros ficaram imersos. Motoristas permaneceram impossibilitados de conduzir os veículos. E esse grande volume de água causou muitos transtornos à população. Mais de 6.000 araxaenses ficaram sem energia. Dezenas de árvores caíram e muitas pessoas sofreram danos materiais. Alguns bairros foram mais afetados. Na Avenida Sebastião Fonseca e Silva, na Vila Santa Terezinha, uma mulher foi levada pela enxurrada. O estágio de crise é de alerta devido à chuva ter sido muito forte e ter alagamentos de ruas e avenidas. Os bueiros não conseguiram conter o volume de água. Os bombeiros atenderam centenas de chamadas e o quartel também foi atingido. O volume chegou até essa marca na parede, no local onde ficam os equipamentos. A noite foi intensa, a gente teve em torno de 15 ocorrências envolvendo, em decorrência da chuva, né? A gente teve uma vantagem que não houve vítimas. Por conta dos ventos fortes, foi grande o número de árvores caídas. Essa na rua Marechal Deodoro, bairro Alvorada, deixou o Centro Esportivo e Educacional Pedro Bispo sem energia elétrica e a via interditada. Devido a áreas de instabilidade, o atendimento continua. O sargento orientou a população para momentos como esse, já que a previsão até domingo, 10 de fevereiro, é de grande volume de chuva em Araxá. Com essa chuva torrencial, evitar estacionar o veículo próximo à árvore, né? Se você tiver uma árvore com possibilidade de queda, não ficar dentro de casa, né? Se você identificar que a calha está suja, lavar a calha, lavar os bueiros, limpar e desentupir os bueiros da residência. Isso tudo facilita para impedir que acumule água, né? No Orosino Teixeira, um cômodo dessa casa foi atingido
e deixou um menino de 9 anos ferido. O IP amarelo caiu por volta de 21h45 em cima do cômodo, onde haviam 4 pessoas, incluindo 2 crianças. Vander estava na casa ao lado no momento da queda e relata o desespero quando ouviu a árvore caindo. Foi terrível, começou a chuva, uma ventania, sabe? Aí quando é fé, o barulho da árvore caindo na casa do meu sobrinho. E eu moro aqui de Parei. Muito grande, meu sobrinho pequeno, aí machucou a cabecinha. Seu Vicente viu o estrago no momento que caiu a energia da casa dele. Nos primeiros minutos do temporal, a árvore caiu e interditou a rua Salomão Pereira de Mesquita, na Vila Rica. Mas o barulho, né? Veio correndo para ver. Então, quando nós chegou aqui na fazenda, acabou a energia e nós vimos ver a árvore estava no chão. A torrencialidade da chuva afetou também prédios públicos. O atendimento de algumas unidades precisou ser alterado. Segundo a Secretaria de Saúde, a Unisul apresentou infiltrações e que, por questões de segurança, as consultas desta quinta-feira foram desmarcadas. Já os agendamentos de amanhã, sexta-feira, dia 8, foram remanejados para a Unileste e Unice. A administração municipal informou ainda que a distribuição de medicamentos da farmacinha, que também foi atingida pela tempestade, foi temporariamente transferida para a Farmácia de Todos, localizada no bairro São Domingos, ao lado da Unioeste. O Hospital da Santa Casa de Misericórdia teve prejuízos ontem. A chuva somada ao vento deteriorou parte do prédio. Quem passa pelo corredor nem imagina o trabalho realizado para tornar o local novamente transitável. O escoamento de água teve problemas pelo grande fluxo da chuva e acabou trazendo transtornos a pacientes e familiares. Segundo a superintendente do hospital, não houve graves problemas, mas a situação deixou o alerta. Teve uma tubulação que não suportou o volume de água, levando a transbordar e entrando ali no corredor do centro cirúrgico. Entrou um pouco de água no centro cirúrgico, mas não impediu que os procedimentos fossem realizados. O hospital público atende a população de Araxá e a toda a região. É um dos principais suportes em atendimentos clínicos e especializados. Alguns reparos serão necessários para assegurar o bom funcionamento do prédio. É a goteira, principalmente na área ali do raio-x, que ainda não foi reformada, mas que será reformada em breve. Então nós estamos ainda com essa pendência aí do antigo PAN, aguardando a reforma. Esta senhora que presenciou a inundação diz que é preciso tomar providências para não ocorrer novamente. Foi assustador, sabe? Para a gente que não esperava aquilo, as pessoas correndo, todo mundo apavorado com aquilo. Foi um horror mesmo, sabe? Assim, de medo, que eu acho que o pessoal já está com medo de tudo, Com negócio de represa, com tudo. Então, quando vem uma chuva, então, igual foi, nossa, foi horrível. Uma outra preocupação é quanto ao anexo que abrigava o antigo PAN e que hoje aguarda reforma. Em condições precárias, pode apresentar riscos diante de um mau tempo constante. Já há um dano importante, Não acredito que terá danos acima do que já temos. Agora, evidentemente, se continuar, se a demora for extensa, já tem 1 ano, se prorrogar por mais tempo, os danos vão sendo cumulativos. Ainda sobre a tempestade de ontem, hoje, ao amanhecer, muitas pessoas começaram o dia somando prejuízos ou relembrando o perigo que passaram na noite anterior. No bairro Vila São Pedro, por exemplo, muitas casas ficaram alagadas por causa da chuva e os moradores perderam quase tudo. Os prejuízos ainda estão sendo computados. No Alvorada, um carro foi atingido por uma árvore. Não havia ninguém no automóvel no momento da queda. Menos de 1 quilômetro dali, a grande quantidade de água adentrou nessa casa, no final da rua Clarimundo Batista, bairro São Pedro. Utensílios foram colocados sob os móveis para evitar mais prejuízos. Volume que atingiu sala, cozinha e banheiro. Alguns passos para frente, agora na rua João Batista da Silva, Marcos mostra o nível que a chuva adentrou na via do lado de fora. O caos está na cidade toda, mas a Vila São Pedro está com um caos que tem muito tempo desse jeito aqui, dando enchente, que vocês podem dar uma olhada aí, o lixo que está na rua, que vem das ruas aqui,
E quando enche aqui as bueiras, já veio aqui para dar uma olhada aqui, mas não resolve, sempre com o mesmo problema de sempre, com muita água que não suporta as bueiras e inunda. Minha casa, inclusive, está alagada ali, cheio de barro lá dentro. O alagamento na parte interna atingiu desde o material de construção que estava na garagem, toda a sala e parte da cozinha, assim como ocorreu na vizinha. Residente do local há mais de 30 anos, Dona Maria José chora ao relembrar do que vira a área quando chove forte. Encheu tudo de folha, a água não passava, né? Ainda tinha até uma tábua ali tampando a bueira ali, ó. Nós ficamos então ficar doidos. Eu e minha filha só que estava lá na casa dela, né? Eu vim cá, depois passou a chuva, aí estava tudo cheio d'água. 12 horas após o temporal de raios, ventos e muita água, vários relatos do que passam quando ocorre fato semelhante. Os moradores disseram que a situação se repete ano após ano. Em janeiro de 2018, eles viveram a mesma situação da noite de 6 de fevereiro de 2019. Somente esse montante de folhas que vocês veem ao fundo é resultado do que eles extraíram deste bueiro. Eles disseram que isso acontece por causa do entupimento dos bueiros do bairro, que não conseguem conter o volume que vem da Avenida Damaso Drummond. Quem reside ali pede que seja feito mais do que o trabalho de desobstrução para dar escoamento da água. Tá dando uma olhada aqui na Vila São Pedro, vim aqui, não custa nada vir aqui, olhar como é que a gente está passando aí. Realmente uma situação preocupante. Vale lembrar o alerta do Corpo de Bombeiros para evitar acidentes, principalmente graves em momentos como este. E a gente encerra por aqui. Essas e outras notícias você acompanha a qualquer momento no diariosintonia.com.br. A gente se encontra amanhã. Obrigado pela companhia. Assista agora Café Sintonia. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.